Boa tarde, gente. Eu sou o Danilo Ropero. Aqui é o Gabriel Capelossi. Eu sou a Larissa Lemos. Luiz Fernando. E eu sou o Vitor Santini e nós vamos apresentar um seminário sobre vidro. Eu vou falar um pouco sobre a história do vidro. Não podemos afirmar exatamente a data da descoberta do vidro. Algumas lendas dizem que um mercador fenício, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, fazendo sua refeição à noite, colocou os potes em cima da pedra de nitrato de sódio e então o fogo aqueceu essas pedras e também aqueceu a areia embaixo, até que começou a escorrer um líquido desconhecido, cujo foi denominado vidro. Sabe-se que, em Veneza, a indústria vidreira experimentou uma grande expansão e os venezianos ficaram conhecidos pela sua habilidade em trabalhar com o vidro. A história ainda conta que os operários que trabalhavam com o vidro eram tão importantes para o local que foram proibidos de sair para o exterior. E ainda mais, todas as oficinas se concentravam na ilha de Murano, que se localizava próxima a Veneza, para um melhor controle de produção. Apesar disso, alguns operários furaram tal cerco rumo à Alemanha, fazendo as indústrias vidreiras prosperarem por toda a Europa. Durante muitos séculos, este setor se desenvolveu. Vale destacar, além da Alemanha, que se tornou célebre pela utilização do vidro esmaltado e pela reprodução de desenhos famosos, a Inglaterra e também a França, cujas ambas contribuíram para o aperfeiçoamento dos processos de produção para valorizar o caráter estético e artístico das peças de vidro. A Revolução Industrial consolidou a indústria moderna do vidro a partir dos anos 50. A tecnologia de fabricação alcançou outros patamares, melhorando novos produtos, tendo maior uso dos vidros de segurança e vidros com superfícies tratadas, entre outros avanços proporcionados por recentes descobertas tecnológicas. O vidro é feito de uma mistura de matérias-primas naturais. A matéria-prima mais importante para fabricar o vidro é a areia, cerca de 70%. Ela é uma areia muito fina e com pouco ferro. É de onde vem a sílica, mistura de silício com oxigênio, chamada de dióxido de silício. A barrilha, mais conhecida como carbonato de sódio, é a substância de onde fornece o sódio, e a segunda matéria-prima mais importante para fazer o vidro. Sua função é baixar o ponto de fusão do silício, para ficar mais fácil para derretê-lo. E a terceira matéria-prima mais importante é o calcário, de onde vai ser retirado o cálcio, aproveitando o óxido de cálcio. A função dele no vidro é deixar ele mais resistente à água. Na fábrica, o próprio vidro serve como matéria-prima, então ele é 100% reciclável. Para sua confecção, os ingredientes são levados ao forno, que derrete tudo usando gás natural e oxigênio puro, podendo chegar até 1500 graus Celsius. Nessa temperatura, o vidro passa a virar uma massa líquida e brilhante com cor incandescente. Após o forno, essa massa é levada para cada molde e separada na quantidade certa para cada objeto. Alguns objetos, como por exemplo os potes, o vidro entra na forma e a máquina injeta ar comprimido para ele ficar no formato desejado. Após todo esse processo, o vidro endurece rapidamente, mas ainda fica em temperaturas elevadas. Ele ainda passa por uma requeima, com um jato de fogo que vai derreter qualquer imperfeição nele. Na última etapa, ele passa por uma têmpera, diminuindo a chance dele quebrar, deixando-o mais resistente. E por fim, os objetos são passados por inspeções manuais e automáticas, e se tiver alguma coisa errada, o vidro volta para o começo da linha de produção. Conforme a tecnologia vai evoluindo, a confecção dos materiais também evolui, o que nos proporciona várias subcategorias de um mesmo material. Possuímos vários tipos de vidros, e eu irei falar dos mais utilizados no dia a dia. Dentro do vidro plano, possuímos o vidro float, que auxilia quando há necessidade de uma boa visibilidade. E também possuímos o vidro impresso, que é um vidro translúcido que pode ser incolor ou colorido, que é muito utilizado em eletrodomésticos. Também temos os vidros de segurança, que possuem o objetivo de minimizar riscos em caso de acidentes. Eles costumam seguir as normas da ABNT. Dentro deles temos os vidros temperados, que são mais rígidos e mais resistentes à quebra. E em caso de quebra, produzem pequenos fragmentos, com bordas mais redondas e menos afiadas, diminuindo muito o risco de alguém ter um grave dano se for atingido por um pedaço do vidro. E também possuímos o vidro laminado, que possui uma proteção PVB. Essa proteção é uma película
onde se caso o vidro quebrar, ele ficará dentro dessa película, não trazendo riscos de alguém se machucar. Ele também auxilia na redução da entrada de ruídos externos e proteção contra raios ultravioletas. Também possuímos os vidros acústicos, que impedem a passagem de ruídos de um ambiente para outro ou que minimizam os ruídos. Há o vidro laminado acústico também, que é um excelente isolante acústico. Também temos vidro duplo ou insulado, que são um conjunto de 2 vidros separados por uma camada de ar ou gás, conferindo na redução da propagação de som e na entrada de calor. Eles são muito utilizados em freezers e geladeiras, para que o ar de dentro não se misture com o ar de fora. Há outros tipos de vidro também que estão citados no slide. Como há pouco mencionado, existem diversos tipos de vidros e diversas composições diferentes para cada uma de suas funções. Nos vidros para embalagem, temos como, por exemplo, garrafas, potes, frascos e alguns outros vasilhames fabricados em vidro comum, podendo às vezes terem uma mudança em sua coloração. Já para a construção civil, existem diversos tipos de vidros, como o temperado para divisórias e mesas, o float para janelas e prateleiras e o laminado para escadas, pisos e coberturas, entre outros variados tipos. Vidros domésticos são tigelas, copos, pratos e outros objetos que são fabricados exclusivamente para serem utilizados na cozinha em contato com alimentos. Fibras de vidro são utilizadas para fazer mantas, tecidos e fios, que em sua maioria têm a função de reforçar e isolar. E um outro destino para esse tipo de vidro é a fibra ótica, que é um condutor de elevado rendimento de luz, imagens ou impulsos codificados. Os vidros técnicos podem ser lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, tubos de TV, vidros para laboratórios, ampolas, vidros oftálmicos e isoladores elétricos. Nos automóveis, os vidros podem ser tanto laminados como temperados ou blindados, e a utilização destes são para retrovisores e nas laterais das portas. Bom, na minha parte falarei sobre os vidros blindados. São utilizados para proteção em geral, mas são conhecidas pela proteção que oferecem contra armas de fogo e armas brancas. São formados pela combinação de diversas camadas de vidro, algumas mais rígidas e outras mais flexíveis, para que assim o vidro não se quebre com qualquer impacto. Os índices de refração das diferentes camadas de vidro devem ser similares, a fim de evitar imagens distorcidas. Entre as camadas de vidro são usados termoplásticos, policarbonatos e lâminas de vidro. Esses materiais são os verdadeiros responsáveis pela resistência dos vidros blindados. Existe também outra forma mais barata de produção de vidros blindados, que consiste na aplicação de adesivos super resistentes sobre vidros já existentes. As vantagens oferecidas por esse método são peso e espessura consideravelmente menores, pode ser feita sobre vidros já existentes. Porém, esse método fornece menos resistência, mas é o suficiente para o uso em veículos comuns. Um exemplo recente da evolução da tecnologia na produção do vidro é o Gorilla Glass. O Gorilla Glass foi desenvolvido por uma empresa chamada Corning Inc., com o objetivo de ser um vidro fino, leve e resistente a danos e riscos. Com o avanço da tecnologia, sua resistência e durabilidade vem aumentando cada vez mais. Na sua primeira versão, o intuito era de usar esse tipo de material em smartphones e tablets, como uma película protetora, pois o vidro não quebrava com facilidade nem riscava. Nessa primeira versão, era possível bater com um martelo no vidro e ele permanecia intacto. Nas versões posteriores, sua área de atuação expandiu. Agora encontramos essa tecnologia na área da saúde, automotiva, aeroespacial, farmacêutica ou simplesmente como substituto do vidro comum. Outro ponto positivo é que esse material pode ser reciclável. A fabricação do Gorilla Glass o torna um vidro resistente, porém flexível. Ele se deforma e contrai quando colocado sob pressão, ou em quedas, o que o torna menos propício à quebra. Outro avanço atual na composição do vidro é o vidro dobrável presente no novo celular da Samsung. O criador dessa nova tecnologia afirmou que todo material pode ser dobrável, contanto que ele seja fino o suficiente para isso. A tela dobrável da Samsung não é feita por um vidro convencional. Ele é simplesmente tão fino que é capaz de dobrar. Porém, ele não consegue se dobrar totalmente como uma folha de papel.
ainda não sabe quais benefícios esse tipo de tecnologia traz. Há especulações de que a durabilidade do aparelho seja menor, mas ainda não há como comprovar. Por enquanto, o efeito positivo desse vidro é muito mais visual do que prático, mas é uma tecnologia mais criada pelo ser humano que pode ser desenvolvida no futuro. Esse foi nosso seminário sobre vidro. Agradecemos pela atenção.